Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Isabela Chaves e hoje eu tô aqui para ensinar essa bag linda para vocês, que é a bolsa modelo Borro, feita com fio de poliéster da Fischer Fios. E para essa receita eu utilizei o fio policromia na cor Fantasia. O fio Fantasia tem 5 cores diferentes e para esse projeto nós vamos utilizar apenas 3, ou seja, parte desse novelo vai sobrar e vai dar para fazer outra peça. Caso você queira fazer todo de uma cor só, você pode estar utilizando o fio tradicional poli de 200 metros. Além do seu novelinho, você vai estar utilizando a agulha 4,5, a agulha 3,5 como auxiliar, tesoura, isqueiro, marcadores, agulha e todas as ferragens e todos os outros detalhes que eu vou usar ao longo do processo vão estar aqui na descrição. Então, desde já eu agradeço que você está aqui e estou ansiosa para ensinar todas essas técnicas para vocês. Espero que gostem e não esquece de marcar a gente quando finalizar a sua peça. Então, bora crochetar! Então, galera, para o nosso projeto de hoje, eu vou utilizar o fio policromia e eu vou utilizar somente essas 3 cores, só essas 3 cores externas e essas internas aqui eu vou utilizar para fazer outra peça. E para isso eu vou iniciar cortando as cores, separando os fios aqui no meu projeto. Já separei aqui o meu fio em 2 novelos, tá? Esse aqui tá o caramelo lá dentro, esse aqui o mesclado e esse aqui, essas cores aqui, tá bom? Olha só como a emenda ela vem bem direitinho, ó. Dá até pena de cortar, gente. Mas eu vou iniciar o meu trabalho pelo lilás. Então, por esse motivo, eu vou cortar já aqui. Já vou queimar as pontinhas. Vou deixar esse novelo aqui de lado. E esse aqui, eu vou começar a trabalhar com o lilás no interior dessa peça. Eu vou iniciar aqui com a cor lilás e depois eu vou trabalhar com as outras cores. E essas outras cores eu vou estar trabalhando aqui no off, as emendas e tudo mais, para não ficar um vídeo muito longo. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que toda peça circular que eu começo, que eu faço, eu deixo uma sobra de fio, porque eu utilizo essa sobra para fechar as carreiras. Então, eu não faço fechamento invisível tradicional, pegando a laçada, puxando por trás. Eu gosto de fazer de outra maneira, então todas as carreiras desse trabalho, elas são fechadas individualmente. Então, eu deixo uma sobra aqui de fio para estar fechando cada uma das carreiras que eu for fazendo. Se você estiver utilizando uma cor só para esse trabalho, eu aconselho você deixar aí uns 50 centímetros de sobra de fio, tá? Então, você vai medir aqui 50 centímetros e vai iniciar a sua laçada depois desses 50 centímetros. Então, aqui o fio que está no novelo e aqui o meu fio de arremate. Como eu estou fazendo uma peça pequena, né, porque eu vou utilizar diversas cores, eu não vou deixar 50 centímetros para não desperdiçar. Então, aqui eu vou deixar, ó, mais ou menos o tamanho do meu antebraço, tá? Do meu pulso até o antebraço, que é aproximadamente 30 centímetros. E eu vou deixar a partir daqui a minha sobra, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, meus 2 dedos, vou enrolar o meu fio nos meus 2 dedos. E vou fazer o meu primeiro pontinho do meu círculo mágico. Normal, tá? Deixa ele bem larguinho, não precisa apertar, tá bom? Não aperta. E agora, depois desse primeiro, eu vou fazer mais 5 pontos baixos dentro dessa laçada. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Formando, então, 6 pontos baixos, contando desde o primeiro de subida. E se você for contar aqui em cima, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. E esse sexto é o que nós vamos construir quando nós emendamos uma ponta a outra para formar o nosso círculo. Então, quando você contar aqui em cima, vai ter só 5, mas depois que o círculo estiver pronto, vai ter as 6 correntinhas, tá? Então, eu venho aqui, puxo o meu fio do interior. Pode puxar bastante, tá? Para que ele fique bem firme. Eu tô utilizando aqui a agulha 4,5 e para puxar, para me facilitar, eu vou usar a 3,5, tá? Para poder ficar mais fácil de introduzir nesse primeiro ponto aqui, que ele fica bem escondidinho. Então, esse aqui vai ser o fechamento tradicional, o qual eu pego essa última laçada, largueço ela um pouco, introduzo a minha agulha, ó, de trás para frente no meu trabalho, ó, tá? Puxa essa laçada lá para trás.
dessa maneira, né? E como nós vamos trabalhar com pontos centrados, eu vou introduzir minha agulha no primeiro pontinho que nós fizemos. Deixa eu aproximar aqui para vocês, fica bem nítido. Ó, vou introduzir ele aqui no primeiro pontinho que nós fizemos. Ele fica bem escondidinho, tá? Então, tenha paciência. E aqui atrás, ele vai ficar nesse formato aqui. Vou pegar essa laçada, passar a minha agulha aqui por dentro dela. Dessa forma. E vou ajustar, puxando o fio que vem do novelo. Para não ficar uma laçada muito larga, ó. Puxei o fio que vem do novelo e vou passar esse fio por dentro desse embolozinho todo. Aqui, eu vou formar o meu primeiro ponto, fechando o meu primeiro ponto. Nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos centrados em cada ponto baixo anterior. Então, eu vou introduzir minha agulha novamente no mesmo lugar, vou puxar o fio que vem do novelo, ó, e puxar um segundo ponto baixo aqui, dessa forma, tá? Troco a minha agulha, vou voltar com a 4,5, que é que eu vou trabalhar minha peça inteira, e vou introduzir minha agulha aqui no próximo, sempre saindo nessas duas alcinhas aqui, tá? No meio do ponto centrado. Puxo, dou uma alturinha sempre e fecho. Entro no mesmo lugar, introduzo, puxo, dou essa alturinha aqui e fecho. Próximo. Introduzo, puxo, fecho. Introduzo, dou uma alturinha e fecho. E eu vou fazer isso em toda a minha carreira, 2 pontos juntos no mesmo lugar, em cada pontinho centrado. E vai ficando assim, ó. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, vou puxar novamente o fio do meu miolo. E agora nós vamos fazer uma manobra, gente. Tá bom? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui no último para fazer o último ponto. E eu não vou terminar ele aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio que eu acabei de puxar do miolo e é com ele que eu vou arrematar essa última laçada aqui. Então, eu vou até essa etapa aqui e ao invés de eu pegar o fio que vem do novelo para finalizar, eu vou pegar o fio que veio do miolo. Antes, aperta, tá, o miolo. E depois você faz esse procedimento. Agora, ó, eu puxei ele todinho, tá? E eu vou fazer um fechamento aqui invisível. Vou passar minha agulha de trás pra frente, ó, nessa primeira laçada que nós fizemos do trabalho. Puxo o fio que tá solto, que é o fio que acabamos de passar, e puxo ele por inteiro. Ficou esse primeiro risco. E agora, nós vamos completar esse risco simulando uma correntinha dessa aqui da parte de cima. Então, eu vou virar o meu trabalho, vou passar por debaixo dessa aqui retinha e por debaixo dessa outra, pra gente conseguir completar esse ponto, tá? E eu vou voltar com o meu fio lá pra dentro, puxando ele por completo. E esse fechamento, ó, ele vai ficar assim, camuflado aos outros. Então, é assim que nós vamos trabalhar todos os fechamentos de cada uma das carreiras desse trabalho. Então, agora nós vamos para a nossa terceira carreira. Vou introduzir a minha agulha para fazer o primeiro ponto de subida no mesmo lugar onde esse fio aqui, ó, que tá cortado, tá saindo, tá bom? Então, eu vou introduzir minha agulha aqui, tá? Essa alcinha vai ficar para o lado esquerdo e eu vou introduzir minha agulha aqui no lado direito. Vou puxar o fio que vem do novelo, dar uma puxadinha nele e passar ele aqui, formando o meu primeiro ponto de subida. Tá vendo que esse ponto tá larguinho? É o ponto que a gente fez a simulação. Puxa ele para que ele fique justinho, tá? E agora, gente, nessa terceira carreira, eu vou trabalhar da seguinte forma: um ponto sozinho e 2 pontos juntos. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Aqui eu já fiz um ponto sozinho, na sequência eu vou fazer 2 pontos juntos. Dentro do outro ponto centrado. 1, 2. Próximo, um ponto sozinho. E aqui no próximo, 2 pontos juntos. 1, 2. Um ponto sozinho.
2 pontos juntos. Esse trabalho é importante que ele fique bem durinho, tá? Então não tem problema se seu ponto ficar muito apertado, porque essa é a intenção dele, tá? Se você vê que seu ponto está muito largo, pode diminuir o tamanho da agulha. Mas para essa peça ela ficar extremamente estruturada, os pontos ficam bem apertadinhos. Eu estou utilizando aqui a 4,5, mas se você preferir, pode utilizar a 4 ou a 3,5 para esse trabalho. Mas fica a dica aí de que esse ponto ele fica realmente bem durinho de entrar, de introduzir e apertadinho, tá? Para que essa peça no final fique bem durinha. Então essa peça aqui, essa bolsa de poliéster, ela demanda um pouco mais de esforço físico para estar fazendo. Então, gente, cheguei aqui no meu último ponto e eu vou fazer aquele mesmo fechamento. Fiz aqui o meu ponto até a metade com o fio que vem do novelo. Vou pegar o fio que tá cortado, dar uma puxadinha nele sempre antes, tá? Então, antes de você ir para a próxima carreira, dá uma puxadinha nele para ele ajustar e puxa ele aqui, passa por dentro dessas duas alcinhas, puxa por completo. Introduzo a minha agulha de trás aqui para frente. Puxo o fio aqui, que tá cortado, puxo ele por completo, viro o meu trabalho, passo por debaixo dessa alça reta e dessa alça aqui, que é do pontinho aqui de cima. E puxo de volta o fio do mesmo lugar por onde ele saiu. Dessa forma, simulando o pontinho aqui de cima. Tá bom? Agora, na nossa quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Indo então para a nossa quarta carreira, eu vou introduzir a minha agulha no mesmo lugar que o ponto está saindo. Introduzi aqui, ó, ficou uma parte para cá e esse aqui seria o de cá, então tá certinho. Puxo o fio que vem do novelo e faço o meu primeiro ponto de subida. Dessa forma. Agora, antes, olha só, aqui, ó, vocês podem ver que tem um ponto sozinho e 2 juntos, um sozinho e 2 juntos. Sobre cada ponto sozinho, nós vamos fazer 2 pontos juntos na quarta carreira, tá? Então, é só você seguir pensando dessa forma. Onde tem ponto sozinho na carreira anterior, você vai fazer 2 juntos, tá? Para essa quarta carreira. Então, aqui eu fiz, ó, em cima do ponto junto anterior, eu fiz um ponto sozinho, tá certinho. Na sequência, vou fazer 2 juntos sobre o que tá sozinho. Então, vai ser 1, 2. Na sequência, onde tem esses 2 juntos, eu vou fazer eles sozinhos. Um aqui e um aqui do lado. Aqui o ponto sozinho, sobre o ponto sozinho, vou fazer o ponto junto. 1, 2. Onde tá junto, eu vou fazer o ponto de cima sozinho. Então, a quarta carreira, eu vou seguir com esse mesmo pensamento. Finalizei, então, minha quarta carreira, já fiz o fechamento e agora eu vou iniciar aqui, ó, já introduzindo a minha agulha e fazendo meu primeiro ponto. Dessa forma, tá? Agora, sempre antes do ponto junto, tem um pontinho sozinho e é nele que eu vou fazer os aumentos dessa quinta carreira. Então, ó, antes do ponto junto, tem um pontinho sozinho, vou fazer um aumento aqui. Então, vai ser o aumento, eu vou pular 1, 2, 3 pontos sozinhos e aqui, novamente, o aumento, sempre antes do ponto de aumento anterior, tá? Nessa carreira, na quinta carreira. Depois, essa regrinha, ela muda. Então, vou fazer aqui, um sozinho, 2 pontos juntos. Na sequência, 1, 2, 3 pontos sozinhos. E aqui, 2 pontos juntos. Então, a carreira aumentou a quantidade de pontos sozinhos mais uma vez. De 2 na anterior, passou para 3. Então, vai ficar 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. E o próximo, 2 pontos juntos. 1, 2.
dessa forma aqui, tá? E eu já volto assim que eu terminar essa quinta carreira. Para quem tá fazendo a peça mesclada como a minha, eu já vou terminar aqui essa carreira de cores da cor lilás, da cor lavanda, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, já vou cortar ele e vou iniciar uma nova cor. Esses fios vão ficar aqui em espera para não ter que fazer o arremate agora, fazer todo no final, tá bom? Então, eu já vou iniciar aqui com a minha próxima cor. Deixei então meu fio lilás de lado e agora eu vou iniciar com esse fio mesclado. E eu vou introduzir a minha agulha no mesmo lugar de onde saiu os pontos anteriores. Então, eu vou pegar, vou deixar aquela mesma sobra, ó. Vou deixar até menor, porque eu vi que sobrou bastante da outra carreira. Então, vou deixar um pouco menor. E vou iniciar aqui o meu primeiro ponto da minha sexta carreira. Agora, na anterior, nós fizemos 1, 2, 3 pontos sozinhos e 2 juntos. Na sequência, eu vou trabalhar 4 pontos sozinhos e 2 juntos. Aqui, logo de cara, ó, é um sozinho na sequência aqui. Como eu disse para vocês, antes de chegar nesses 2 juntos aqui, eu vou fazer na próxima carreira 2 juntos aqui também do ladinho, tá? E isso só vai se aplicar até essa sexta carreira. Na sétima carreira, isso vai mudar. Nós vamos tentar distribuir melhor esses aumentos para não ficar uma peça cheia de ângulos, porque senão ela vai virar um hexágono. Então, eu fiz aqui 2 juntos, vou trabalhar do 1, 2, 3, 4 sozinhos e aqui no próximo 2 pontos juntos. Então, a sexta carreira é 4 sozinhos e 2 juntos. 4 sozinhos e 2 juntos. Se você terminar essa peça diferente, volta e vê se você não pulou nenhum ponto. Se você, de repente, adiantou o aumento, ou se você deixou de fazer um ponto de aumento, ou deixou de fazer um ponto sozinho. Volta aí na sua contagem para você conferir, tá? Para não ter que, depois do trabalho pronto, perceber que tá errado, tá? E é importante que as duas peças estejam idênticas, para na hora da gente fazer a emenda, não ter problema com o encaixe de pontos, para a gente poder finalizar essa peça, para ela ficar bem perfeita e bem bonita, tá? Então, preste bastante atenção nessa etapa. Então, eu vou fazer aqui agora meus 4 pontos sozinhos e 2 juntos. E vou finalizar a minha sexta carreira. Vou fazer a finalização que vocês já viram e volto quando for para a sétima para ensinar como nós vamos fazer na sétima carreira os aumentos. Terminei então aqui minha sexta carreira. Então, a gente tem aqui a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tá? E agora nós vamos para a sétima carreira com 5 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Por enquanto, ó, vocês podem ver que a peça ela tá bem redondinha e agora nós vamos começar a distribuir os pontos de forma diferente. Antes a gente estava fazendo o aumento na carreira anterior, né, em cima do ponto sozinho aqui antes do aumentinho, né? Agora eu vou pular. Vou começar a fazer os aumentos aqui, ó, antes, tá? Então, vai ficar aqui aumento, aqui esse ponto sozinho do lado do aumento anterior vai manter sozinho. Então, vou subir aqui mais um ponto sozinho. Então, os pontos de aumento, eles vão dar um pulinho pra cá, tá? Vai ser antecipados. Então, vai ficar um pouquinho diferente essa sétima carreira. Então, vamos lá. Aqui, vou introduzir a minha agulha de onde eu fiz o último ponto. Vou puxar o fio que vem do novelo e subir aqui no meu primeiro pontinho. Puxo, ajusto os fios. E aqui, como eu já disse para vocês, eu já vou iniciar a sétima carreira já logo com o aumento inicial aqui, tá? Então, vou introduzir minha agulha aqui no mesmo lugar e já vou puxar um segundo ponto. Então, a diferença para as outras carreiras é exatamente essa. Eu vou já iniciar com 2 aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4,
5 pontos sozinhos. Então, são 5 pontos sozinhos. E aqui, 2 pontos juntos. Tá? Aí, aqui, em cima desse ponto sozinho, vou fazer outro ponto sozinho, que vai ser o primeiro dos 5. Então, vai ser 1. No aumento aqui, 1, 2. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Opa, tá apertado. E aqui, 5. E agora, na sequência, um aumento. Ficando dessa maneira aqui. Vamos então agora para nossa oitava carreira. Já vou subir aqui meu primeiro ponto, ó. Introduzo aqui e puxo. E aqui, como esse pontinho ele tá bem do lado do ponto do aumento da carreira anterior, eu vou seguir fazendo. Nessa carreira número 8, nós vamos fazer 6 pontos sozinhos e 2 juntos. Então, começando daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, na sequência, 2 pontos juntos, tá? Nesse daqui. Vai ser a mesma coisa do anterior. Aqui tem um aumento, aqui um sozinho, outro sozinho. Vou pular esse sozinho aqui e vou fazer nesse daqui, ó, nesse anterior, tá? Então, vai ficar essa ordem, praticamente. Você vai perceber, assim, no desenho. Não só na contagem, mas nos desenhos da carreira anterior, onde tem que fazer o aumento, tá? Então, aqui, 2 juntos, um sozinho, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui você pode perceber que ficou o mesmo desenho, ó. 2 juntos, sozinho, sozinho. Então, nesse daqui, vou fazer 2 pontos juntos. Aqui, sozinho, em cima de sozinho. E aqui, o 2 e o 3 em cima do aumento anterior. 2, 3, 4, 5 e aqui 6. Mesmo desenho, tá bom? Então, eu vou seguir aqui e já volto com vocês. E nessa oitava carreira, como nós já iniciamos contando os 6 pontos, esse último aqui vai ser 2 pontos juntos para a finalização, tá bom? Então, ó, 2 juntos. E aqui eu vou fazer o meu fechamento que vocês já conhecem. Vou dar uma dica importante, sempre que você finalizar a carreira, faz isso aqui, ó, esse movimento puxando para o lado de dentro, para você dar forma já à sua peça. E olha só como ela fica super retinha, gente. Eu fico apaixonada nesse fechamento exatamente por isso. E nessa questão do ponto múltiplo de 6. Vocês perceberam que nós começamos com 6 pontos, depois fomos para 12, 18, 24, 30, 36. Então, ele sempre vai ser múltiplo de 6 cada uma dessas carreiras. Então, esse método é bem legal porque fica super retinha, ó. E no fio de poliéster funciona muito, muito bem. Então, vamos para nossa nona carreira. Aqui, ó, terminamos com o ponto de aumento e justamente nela que começa já o primeiro ponto. Então, aqui eu vou iniciar o meu primeiro ponto da nona carreira. Puxo aqui um pouquinho para ajustar. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, tá? No sexto ponto, nós vamos fazer o aumento, tá? Nesse aqui, nessa carreira. Depois, nós vamos pular. Na carreira anterior, nós pulamos 6 pontos, fizemos 2 juntos. Na nona, nós vamos pular 7 pontos e fazer 2 juntos, tá? Mas só que como aqui em cima, ó, a gente já começa aqui no aumento, e a gente tem que fazer o aumento sempre aqui, ó, nessas próximas carreiras, aumento, pula 1 no anterior, o desenho, pra gente respeitar esse desenho, eu vou começar aqui com 6 pontos sozinhos, tá? Então, eu vou fazer esse aqui meu primeiro.
segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto aumento, tá? Só esse início que vai ser assim. Agora, nós vamos contar 7 pontos sozinhos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 7 pontos sozinhos e aqui no próximo um aumento. 1, 2 no mesmo lugar. Então, aqui nessa nona carreira, é só você seguindo essa trama de 7 pontos sozinhos, um aumento, 7 pontos sozinhos e um aumento. Então, já temos pronto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos para a nossa 10ª carreira. Na 10ª carreira serão 8 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Vou iniciar aqui o meu trabalho, fazendo meu primeiro pontinho. Puxo o fechamento para ficar certinho. E agora, nessa carreira, ó, introduzi a agulha onde o fio já estava saindo. E agora nós vamos iniciar com 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos, 2 juntos. Depois, na sequência, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos sozinhos e mais um aumento, tá bom? Então, nessa parte aqui, percebe que nós vamos sempre começar, ó, aqui tem um aumento, um ponto sozinho, nesse ponto aqui vai ser o aumento. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos, aumento, 8 pontos sozinhos, um aumento, 8 pontos sozinhos, um aumento. Aqui nessa sequência da 10ª carreira. Chegando aqui no fim da minha 10ª carreira, ó, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou fazer o meu último aumento e vou completar a sequência que nós iniciamos somente com 4, tá? Então, essa aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? A gente só completou a que iniciamos, tá bom? E agora nós vamos para a 11ª carreira. Essa 11ª ainda com fio mesclado, eu vou iniciar já aqui nesse ponto, que acabamos aqui o nosso fio com o meu primeiro ponto. E aqui eu vou trabalhar 9 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Aqui, a mesma regrinha, ó. Aqui tá o aumento, vou pular um, vou fazer um aumento aqui nesse anterior, tá? Então, eu vou iniciar aqui minha 11ª carreira com 1, 2, 3 pontos sozinhos, tá? E aqui, o meu primeiro aumento. Na sequência, 9 pontos sozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, ó, aumento, pulo um, e aqui eu vou fazer meu próximo aumento. 9 sozinhos e 2 juntos, tá? Na nossa 11ª. E eu já volto assim que terminar essa carreira aqui. No final da nossa 11ª, ó, fiz o meu último aumento. E agora eu vou seguir completando, né, esses 3 iniciais com mais 6 pontos. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumento, tá? Então, aqui é só completar mesmo a contagem. Encerrei a minha carreira de mesclas, tá? Ficou 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso, 11 carreiras. E agora eu vou para a mescla camelo, tá? Que é esse marronzinho aqui. Vamos para a 12ª e agora eu já comecei a introduzir a outra cor, que é a camelo. Já deixei a minha sobrinha aqui, tá? De fio, para fazer os arremates e vou iniciar aqui meu ponto. Agora nós vamos trabalhar 10 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Então, aqui, ó, a mesma regrinha. Vou, ó, aumento, diminui, um sozinho, ou esse segundo sozinho, que eu vou iniciar o meu ponto de aumento dessa 12ª carreira. Então, eu fiz um, vou fazer aqui o segundo ponto, e nesse terceiro aqui, que é o meu aumento. Então, a minha 12ª carreira, ela já vai começar dessa forma aqui, fazendo um aumento rapidinho. Ficou assim, e agora eu vou pular 10 pontos. Essa aqui é a nossa penúltima carreira de aumento. Então, a gente vai ter essa carreira, mais uma de aumento e depois seguir reto. Finalizei a minha carreira número 12, a penúltima de aumentos, e agora nós vamos para a última carreira de aumento. Nessa penúltima, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos sozinhos e 2 juntos. E nessa última, nós vamos trabalhar 11 sozinhos e 2 juntos. E é aquele mesmo esquema que eu vou iniciar com ponto, ok? Aqui, ó, na sequência, eu já vou fazer um aumento nesse daqui. 1, 2. E agora eu vou trabalhar 11 pontos sozinhos. Trabalhei, então, ó, aumento aqui, né? Um sozinho, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui, 2 juntos. E eu vou continuar nessa sequência de 11 sozinhos e 2 juntos. 11 sozinhos e 2 juntos. E essa será a nossa última carreira de aumentos do trabalho. Já terminei a minha carreira aqui, ó, a minha última carreira de aumentos. Então, a nossa última carreira de aumentos ficou com 11 pontos sozinhos e 2 juntos. E agora, eu vou para a carreira número 14, tá, gente? Então, da 14 até a 17ª, eu vou trabalhar pontos baixos centrados sem aumento nenhum, que eu já iniciei. Então, eu vou trabalhar mais 4 carreiras de pontos centrados sem aumento nenhum para crescer esse trabalho. Algumas crocheteiras aí vão perceber e eu já quero explicar para vocês. Eu fiz a carreira do meio com 5 carreirinhas dessa cor roxa e eu desmontei e refiz. Por quê? Porque eu achei que ficou mais bonito, em vez de fazer com 5 carreiras, fazer com 6. Então, eu já desmontei, ó, já fiz aqui e tô seguindo com os pontos normalmente agora, tá? Não muda em nada na nossa receita, tá bom? Não muda em absolutamente nada. Foi só uma preferência estética minha que eu quis fazer dessa forma, tá bom? Não é uma regra. Então, eu só quis deixar aqui pra vocês, falar sobre isso com vocês, porque isso é o que acontece, né? Às vezes a gente monta, desmonta, faz, refaz, e foi o que aconteceu aqui hoje. E eu sei que tem algumas crocheteiras vão reparar que esse círculo aqui ficou um pouco maior. E é por esse motivo, tá bom, gente? Então, eu vou seguir aqui com a minha receita até a carreira 17, fazendo os pontos baixos centrados, sem aumento nenhum agora. Então, eu só vou seguir aqui. E algo muito importante que vai ser feito aqui nas seguintes carreiras é toda vez que você finalizar a carreira, você ajeitar o seu trabalho. Eu já falei até com vocês para quando eu finalizar as carreiras fazer assim, ó, fazer esse movimento, para começar a ficar ele baloado. E aí, cada término de carreira vai fazendo esse movimento, dando forma para ela. Essas carreiras aqui anteriores, ó, mesmo tendo pontos tão certinhos, tão alinhados, ela já começa, ó. Quando eu faço esse movimento, ela já começa a ficar baloadinha. Então, eu vou seguir aqui fazendo meus pontos baixos por mais 4 carreiras, completando então 17 carreiras no nosso trabalho inteiro. Então, pessoal, já terminei aqui as minhas carreiras, ó, então foram 4 carreiras de pontos centrados sem nenhum aumento, tá? E ficou assim, ó, a minha base, tá? Ainda vou ter que arrematar esses pedacinhos todos aqui atrás. E eu já fiz a segunda
Ó, já tô aqui com a segunda pronta também. Já estou com as duas partes prontas. E agora, antes de continuar, nós vamos para a etapa da aba. Ficamos aqui ainda, ó, com esse resto aqui de fio e é com ele que nós vamos dar continuidade ao resto do trabalho. Eu vou ensinar para vocês também aqui nessa parte uma correntinha que eu gosto de fazer nos meus trabalhos, que é a correntinha turca. Ela é diferente da correntinha tradicional para a gente subir as carreiras. E para iniciar, eu deixei aqui, ó, no lado esquerdo eu vou deixar o meu novelo e do lado direito eu vou deixar essa sobra de fio. Aqui tem 1,20 m de sobra de fio. Você deixa aí no seu trabalho também. E a partir do 1,20 m que eu vou iniciar a minha primeira correntinha. E a minha primeira correntinha, ela aqui vai ser o nó. Aperto ele bem e deixo aqui nessa posição. E agora nós vamos fazer correntinhas. São 18 correntinhas para dar continuidade a esse trabalho, para fazer essa aba. Porém, eu não vou fazer as correntinhas tradicionais, eu vou fazer outro tipo de correntinha. Eu vou ensinar para vocês. Você vai pegar o fio que está cortado, esse da ponta, vai enrolar na agulha de frente para trás, dessa maneira aqui. Na sequência, você vai pegar o fio que vem do novelo e passar por dentro dessas duas alcinhas, ó. Esse aqui é o que está cortado, né, que eu dei a laçada aqui na agulha. Esse aqui é do novelo. Vou passar por de dentro das duas. Vou novamente, pego o fio que está cortado, envolvo minha agulha de dentro para fora. Pego o fio do novelo e passo por dentro dessas duas alcinhas aqui. Novamente, esse aqui, que está cortado de dentro para fora. Pego o fio que vem do novelo e passo por dentro dessas duas. Se você quiser, pode fazer outro tipo de correntinha também, a correntinha tradicional, fica ao seu critério, tá? O resultado vai dar o mesmo, mas eu gosto de fazer assim porque eu gosto de fazer um acabamentozinho especial, sabe? Lá no finalzinho, igual nós fizemos com o resto do trabalho. Então, eu gosto de fazer assim por isso. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, eu vou fazer 18 correntinhas dessa. Então, aqui eu vou contar pelos meios, tá? Vou aqui, ó, vou contar os meiozinhos. Nós vamos trabalhar nessas 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Prontinho, dessa forma. Trabalhei aqui, então, as minhas 18. Vou pegar esse fio aqui, que tá sobrando, e vou passar aqui dentro. Ele sozinho agora, direto, ó. Puxo ele por completo, e esse aqui vai ser o meu nozinho aqui do final. Dei a puxadinha aqui num e em outro. E ficou assim. E agora, nós vamos trabalhar pontos baixos dentro de cada um desses aqui. Então, eu inicio aqui, ó, nesse primeiro buraquinho, sempre entrando nesses buraquinhos, fazendo meu primeiro ponto baixo. E vai dar no total 18, certinho. Então, eu venho aqui fazendo meus pontos baixos e quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no meu último e nesse último eu vou fazer 3 no mesmo lugar. Esse é o primeiro, sempre da alturinha, tá? 1, 2 e aqui o terceiro. Dessa forma aqui, tá? E já deu a curva suficiente para eu poder começar já fazendo o outro lado, voltando com o meu trabalho por onde já passamos. Cheguei aqui, ó, no último. E agora, nesse último aqui, a gente tem que fazer as 3 também que fizemos aqui embaixo. Já tem uma, então eu vou fazer mais 2. Já vou escondendo esse fiozinho aqui atrás e depois nós vamos usar ele também, tá? Então, eu pego aqui, faço um, faço o segundo. E aquele mesmo fechamento que nós fizemos nas carreiras circulares, eu vou fazer aqui. Chegou aqui no último, vou pegar o fio que tá cortado, passar ele direto, tá? E voltar com ele pra cá. Mesma coisa que nós fizemos, né, no resto do trabalho inteiro. Então, não vai ter diferença aqui não, tá? Por isso que eu faço essas correntinhas dessa maneira, para poder ficar com essa sobra para eu fazer finalizações e ficar os dois lados bonitos no trabalho.
Agora, gente, nessas 3 aqui que nós fizemos, nós vamos trabalhar pontos duplos e o resto ponto normal, tá? Então, eu vou introduzir aqui minha agulha de onde eu saí. Puxo e vou fazer aqui 2 pontos juntos. No próximo, que também tá dentro desse buraquinho, vou fazer 2 pontos juntos. E na sequência, eu vou seguir com meus pontos baixos, até chegar lá na outra ponta. Aqui na lateral não tem aumento nenhum, só nas extremidades. Cheguei aqui, ó, então, na outra ponta, e agora eu vou fazer 2 em cada um. Então, aqui de 3, teremos 6 aqui nessa curva. Ficando assim, tá? E aqui, só seguir fazendo pontos baixos para descer. E lá, como só fizemos 4, ainda falta mais um aumento lá do outro lado para completar os 6, tá? Na outra extremidade. Cheguei aqui no final, já fiz um, tô indo pro segundo e vou fazer o meu fechamento novamente. Da mesma forma. E aqui, gente, nós vamos fazer agora um sozinho e 2 juntos na extremidade. Vou mostrar aqui certinho pra vocês, ó. Ficou assim, né? E aqui nós vamos trabalhar o seguinte. Esse primeiro aqui nós vamos fazer, esse primeiro aqui, ó, nós vamos fazer 2 sozinho, 2 sozinho, 2 sozinho. Então, ó, minha agulha, ela tá nesse aqui, que será o meu sozinho. Então, eu vou começar com um ponto sozinho. Na sequência, eu vou fazer 2 juntos. 1, 2. Na sequência, um sozinho. E aqui do outro lado, fazer 1, 2. Como eu iniciei com um sozinho, aqui nesse canto de cá vai ficar 2 no final do trabalho. Então, vou seguir aqui fazendo e volto chegando lá do outro lado para fazer o outro aumento com vocês. Já esse lado de cá, ó, logo na parte aqui que começa o aumento, eu vou fazer 2 juntos. 1, 2. Na sequência, um ponto sozinho. Opa. Aqui no meio, 2 juntos. 1, 2. Sequência, um sozinho. E aqui por último, 1, 2, junto, né? E aqui, um sozinho em cima do aumento aqui anterior. Ficando assim. Aqui, ó, cheguei no último do outro lado. Aqui, cheguei no último do outro lado, vou fazer o aumento bem aqui nesse próximo. Tentar pegar bem aqui no meio, né? Como os pontos centrados nos indicam. Termino aqui os 2, dou uma puxadinha do outro fio, né? E uso ele para poder finalizar novamente a minha carreira. E agora, nós vamos para a nossa 4ª carreira. Então, pessoal, essa parte de fazer esses aumentos, vocês vão perceber que eu utilizei essa ordem para que, ó, tivesse um aumento aqui no meio, 2 aumentos aqui na lateral. Então, na hora que você for fazer, se você ver que o aumento ficou muito pro lado de cá, tenta jogar ele mais pro meio, antecipa ele aqui e joga ele mais pro meio, tá? Porque, ó, precisa que fique nessas angulações, porque agora, próxima carreira, ao invés de a gente seguir a sequência, igual a gente faz com círculos, de fazer 2 sozinhos e 2 juntos, nós vamos fazer um pouco diferente, tá? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Ó, vou introduzir minha agulha exatamente no local onde eu estou saindo, ó, com o fio, ó, onde eu terminei. E bem aqui em cima do aumento anterior. O próximo aumento é onde tá o ponto sozinho. Isso não vai mudar, tá? No caso aqui, nesse próximo, tá? E no caso aqui, nós faremos só aumentos, um em cada lado do aumento anterior do meio, tá bom? O resto a gente não vai fazer aumento.
Então, aqui nesse segundo ponto, já vou fazer um ponto de aumento. Vou trabalhar os dois sozinhos do centro. E aqui na sequência, os dois sozinhos que estão do lado do aumento anterior. E aqui na sequência, eu vou seguir fazendo pontos baixos direto. Cheguei aqui do outro lado, onde está os nossos próximos aumentos. Eu vou fazer sozinhos nesses dois aqui do aumento anterior. E aqui nesse meio, do lado do aumento do meio, esse aqui, ó, sozinho, eu vou fazer o aumento. Prontinho. Aqui, dois sozinhos. E aqui do lado desse aumento anterior, o ponto que tá sozinho, vou fazer o aumento em cima dele. E aqui, o aumento da carreira anterior, vou fazer dois sozinhos sobre esses aumentos da carreira anterior e seguir com meus pontos baixos no resto do trabalho. Chegando aqui do outro lado, ó, você vai perceber que aqui é só fechar, tá? Não tem mais nenhum aumento aqui do outro lado, tá? Então, eu já volto. Prosseguindo então com a nossa receita, vamos para a nossa quinta carreira e penúltima. Então, faremos a quinta, depois a sexta e depois encerramos com pontos baixíssimos. Na carreira anterior, nós identificamos que aqui era o meio, né? E fizemos dois pontos sozinhos, ó, na direção daqui do meio, ó. Tá? E fizemos os aumentos aqui nas laterais. Agora, a gente vai manter esses aumentos nas laterais. Nós vamos fazer só dois aumentos de cada lado dessa carreira e vai ser aumento sobre aumento, tá bom? Então, vai ficar da seguinte forma. Vou iniciar aqui, ó, onde meu fio está saindo. E vou puxar aqui o outro fio, né, que nós fizemos o arremate. Aqui na sequência, ó, tem esse ponto aqui sozinho. Vou fazer esse outro ponto aqui sozinho. E no ponto de fora do aumento, eu vou fazer o ponto duplo. Então, aqui, nesse ponto de fora, aqui na borda, né? Nesse ponto de fora, vou fazer um dos aumentos. Prontinho. E aqui em cima desse, do lado do aumento anterior, vou fazer um ponto sozinho. No próximo, o segundo ponto sozinho. No próximo, o terceiro ponto sozinho. E aqui, repetindo a simetria do outro lado, eu vou fazer mais um ponto sozinho em cima daquele aumento, olha. Tá? E aqui, vou fazer um aumento novamente. Isso é para que a peça fique simétrica, tá bom? E aqui, eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados em volta aqui de tudo. E aqui do outro lado, eu vou repetir a mesma coisa, tá? Aqui do outro lado, ó, tem dois sozinhos, né? Então, vai ficar o aumento aqui na extremidade, o outro aumento aqui na outra extremidade, ó, nas pontas. E 4 pontos sozinhos aqui no centro. Vou terminar essa minha quinta carreira e já volto para fazer a sexta carreira junto com vocês. Chegamos no final da nossa quinta carreira. Como vocês podem ver, isso acontece mesmo. Ela emborca um pouco. Mas quando a gente vira assim, ó, na posição que a aba vai ficar, ela fica certinha, tá? Então, como vai ser uma peça embutida na bolsa, então não tem problema dela ficar um pouco curva assim, não, tá bom? Caso você queira também, dá pra você usar essa base pra fazer alguma base de outra bolsa. Aconselho colocar uma tela para ficar bem firminha, mas é uma base super linda, ó, que dá para utilizar em outras peças também, não só como aba, mas como fundo. Então, vamos lá para a nossa próxima etapa e a última carreira de pontos centrados. Aqui, ó, já teve a troca de cor, então vamos voltar para a cor terracota, né, esse camelo. E eu vou seguir aqui com o meu trabalho e agora os aumentos vão ser muito parecidos com esse anterior. Inicio aqui de onde meu fio está saindo, sempre assim, tá, gente? Caso o seu não fique assim, observa aí como vai ficar os seus aumentos, porque provavelmente vai ficar em lugares diferentes. Vou seguir aqui fazendo, ó. Fiz 1, 2, 3, 4 pontos, ó.
os 4 pontos. E cheguei aqui já no aumento da base anterior. Aqui eu vou dar o mesmo espaço que nós fizemos na carreira anterior, de 4 pontos sozinhos. E para isso eu vou ter que fazer o aumento em cima de aumento novamente. Agora, sem pegar o da extremidade aqui de baixo, vou pegar aqui em cima, tá? Nesse segundo ponto de aumento. Então, eu vou fazer o meu aumento bem aqui, ó, na parte interna do aumento anterior. Dessa forma. Sigo aqui fazendo 4 pontos sozinhos, ou seja, os pontos sozinhos anteriores sobre ponto sozinho da carreira anterior. Aqui, fiz os meus 4, vou fazer o aumento aqui nessa outra extremidade. Dessa forma, tá? Você vai ver que ele vai ficando um ângulozinho, né? Aqui vai ficando um pouco mais achatado, vai deixando um pouco de ficar no circular para poder ficar um pouco achatado. E isso é bom, principalmente na hora da gente posicionar as ferragens, tá? Então, tem a sua vantagem. Ele tá ficando com essa angulação e aumento sobre aumento. Vou fazer aqui meus pontos centrados e já volto para repetir a mesma coisa lá do outro lado junto com vocês. Cheguei aqui, então, perto do aumento do outro lado, tá? Vou fazer aqui um ponto sozinho no primeiro ponto aqui, ó, perto do aumento, tá? E aqui no próximo, aumento de novo. 1, 2. Sigo fazendo 4 pontos sozinhos sobre 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4. Sempre dá essa altura no fio, tá? Não esquece disso. E aqui, 2 pontos juntos, após esses 4 pontos sozinhos. Sigo fazendo aqui um ponto no outro, que está sobre o aumento. E agora é só seguir fazendo pontos centrados até o final da minha carreira. Finalizei, então, minhas 6 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dando agora, gente, uma puxadinha na minha peça, tá? Para fora, assim, ajeitando e modelando. Porque, por último, nós vamos começar a fazer aqui pontos baixíssimos ao redor dessa base toda. Essa parte aqui que nós fizemos as emendas, né, de uma carreira para outra, vai ser a parte que vai ficar embutida na peça. E aqui a parte que ficou sem nenhuma emenda vai ser a parte onde nós vamos colocar o fecho de clique, tá bom? Então, essa parte aqui vai ficar livre pra gente colocar o fechinho depois. Agora, nós vamos fazer pontos centrados não, desculpa, pontos baixíssimos ao redor da peça, tá? Aqui não tem segredo. Vou introduzir aqui minha agulha, ó, perto de onde saiu novamente, ó. Mas agora, ao invés de centrado, vou na alcinha. E vou seguir fazendo aqui pontos centrados. Pontos centrados não, pontos baixíssimos, meu Deus do céu. Tenta fazer ele bem uniforme, para que fique bem bonito. Porque esse acabamento aqui, ele fica bem aparente na peça, então é importante que ele esteja extremamente uniforme. E vai ficando assim. Isso vai deixar a nossa peça mais firme também. Encerrei aqui meus pontos baixíssimos, vou cortar o meu fio. Queimar aqui para não desmanchar, porque esses fios serão utilizados no arremate depois. Vou puxar aqui ele por completo. E com uma agulha mais fina, eu vou fazer o fechamento aqui, imitando uma correntinha, tá? Então, eu vou pegar, ó, minha agulha menor, 3,5, vou passar aqui por debaixo dessa correntinha, passar o meu fio por debaixo dela e voltar aqui por trás, ó, do local por onde ela saiu, tá? E vou voltar com ela, com esse fio. Dessa maneira, fazendo uma correntinha aqui pra ficar camuflada aqui na nossa peça. Vou dar uma ajeitadinha aqui nele, porque parece estar um pouco embolado. Ficando assim, gente, ó.
tá bom? Então, essa peça aqui, a nossa aba, ela já está pronta. Então, aqui só vai ficar faltando a gente aplicar os metais para poder terminar a nossa bolsa, né? Fazer os arremates e tudo mais. Então, preciso também mostrar para vocês que eu ainda não fiz os arremates. Então, é importante, antes de iniciar toda a aplicação de ferragem e montagem, tá fazendo esses arremates agora, porque depois não vai dar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus arremates e eu já volto também para poder fazer essa montagem com vocês depois desses arremates prontos, tá? Não vou filmar essa etapa, porque eu acredito que vocês já saibam fazer o arremate, tem um arremate preferido já, então eu vou deixar vocês livres para poder fazer da melhor forma que vocês desejarem, tá bom? Então, eu vou dar uma puladinha aqui e já volto. Antes de começar toda essa costura dessa peça, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai utilizar para o fechamento dessa bolsa. Dessa vez eu vou estar utilizando esse fechinho aqui de clique, que você encontra nos armarinhos. Esse aqui eu comprei aqui na minha cidade, mas você encontra, por exemplo, na Shopee, na Arena Metais também. Você encontra esse fecho de clique, ó, ele tem esse encaixe. Vem 3 peças, essa parte aqui que fica aqui na parte de trás, embutindo na peça. E essa outra parte aqui, que é a parte de cima do meu fecho, tá bom? Aqui tá dobradinho, então eu vou vir aqui, vou desdobrar essa parte aqui de trás, pra gente poder fazer o encaixe depois na base da bolsa. E, gente, vou dar uma dica aqui que de muitos erros cometidos, mas que agora eu não cometo mais. Pego aqui a minha fita adesiva e eu vou proteger essa peça. Eu já sei que essa peça aqui é de boa qualidade, que ela não vai descascar, pelo motivo de eu estar colocando uma fita nela. E se por acaso ficar cola nela, também consigo tirar. Então, eu gosto de colocar um pedacinho de fita, vou só diminuir um pouco a cola. Colocar um pedaço de fita aqui na minha peça, porque eu sou muito desastrada e eu tenho um pavor de arranhar essas pecinhas, né? É muito chato a gente entregar para cliente a peça arranhada. Então, eu dou uma leve protegida aqui nela, tá? Para eu não correr o risco de arranhar o meu metal antes de entregar a peça para minha cliente. Então, eu pego um pouco de fita e vou colocando aqui em algumas partes. Viu que eu colei no braço para tirar um pouco da aderência da cola mesmo, para ficar mais fácil de tirar depois daqui. Então, eu colo pedacinhos de fita para poder proteger enquanto eu manuseio essa peça, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês. E agora vamos para a aplicação. Vou utilizar esse alicate, ó. Ele tem essa pontinha chata, é um alicate de bijuteria, e eu vou utilizar essa pontinha aqui pra levantar esses ganchinhos aqui, pra poder abrir um pouco esse fecho. Esse alicate aqui não vai dar, vou ter que pegar outro, peraí. Peguei esse aqui, ó, e vou tentar dar uma subidinha aqui nessa ferragem. Se eu não conseguir com esse daqui, gente, vou tentar com a tesoura, que eu acho que vai ser o caso de hoje. Eu vou subir um pouquinho, ó. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu vou tentar não destruir o metal. Ó, agora com o alicate foi. Levanta um pouquinho também, tá? Agora ficou melhor. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Levantei aqui, levantei do outro lado. Eu vou desmontar essa pecinha aqui um pouco, pra gente conseguir fazer o encaixe. Se você tiver outra maneira de encaixar essa peça aqui, me conta, pelo amor de Deus. Porque assim é a única maneira que dá certo pra mim. Vou desencaixar essa parte aqui de trás, tá? Essa parte aqui eu vou deixar aqui em reserva, desmontou mesmo, desmontei a peça toda. E agora eu vou encaixar essa parte aqui, ó, que tem os ganchinhos, na parte de trás dessa peça aqui, que é da minha aba. Eu deixo bem aqui na beiradinha, tá bom? Ó. Veja aqui a direção do meio, certinha, e encaixo esses dentinhos aqui na parte de trás da minha aba. Vejo se tá bem alinhado, e aqui eu já vou apertar um pouquinho. Encaixo as outras peças.
Aqui, ó, vi se minha mola tá bem no meio, encaixa a parte de cima. E agora eu vou virar a minha peça. Botei um paninho aqui embaixo pra poder não arranhar. Encaixa aqui a minha mola, bem no meiozinho, confiro se tá. E encaixo as pecinhas aqui. Agora eu vou virar. Aqui é a minha peça, vou fazer um pouquinho de pressão pra poder agora fechar cada um desses ganchinhos que eu puxei pra cima na etapa anterior. Cuidado para não machucar a sua peça de metal, que às vezes a gente acaba fazendo um pouco de força demais, né? Então, às vezes é bom ter um paninho aí por perto para você fazer essa etapa sem machucar o seu metal. Encaixei, ó, testei, tá certinho, então aqui já tá pronto, ó. Ficou dessa forma aqui, tá bom? E agora a gente vai para o outro lado, que é encaixar a parte de baixo na minha bolsa. Já separei a parte que vai ser a frente da minha bolsa. Vou ver aqui onde fiz os nozinhos, ó, nessa direção aqui, eles ficaram bem à mostra. Não gostei muito mais. Então, eu vou posicionar esses nozinhos em uma das laterais e vou encaixar o meu fechinho aqui, bem no meiozinho da minha peça. Então, eu vou encaixar ele bem aqui no meio, tentando deixar o mais retinho possível do lado que eu escolhi para ser a minha frente e a minha parte de baixo e parte de cima dessa peça. Eu já encontrei, ó, as minhas alcinhas, gente. Tive um pouco de dificuldade também nessa etapa, tá? Normal acontecer. E eu vou agora apertar assim para sair o máximo possível delas, encaixar o meu metal e fechar essas pecinhas, esses bracinhos por cima do metal. Então, eu venho aqui novamente com a ajuda do meu alicate e vou dobrando essas alcinhas, apertando, ó, o máximo possível para ela ficar bem apertadinha essa peça no meu crochê. Aqui de novo. Aperto, procuro o máximo possível de alcinha aqui para poder virar e encaixar nesse meu metal. Então, eu encaixo aqui ele bastante para ficar bem preso. Coloco o meu metal aqui, ó, as rebarbas do meu metal aqui também para fora, assim, ó, na direção da peça, quero dizer. Pra também não machucar a minha cliente. Se você quiser botar forro nessa bolsa, eu aconselho você colocar, tá? Dessa vez aqui eu não vou colocar, mas eu aconselho bastante, principalmente por causa desse acabamento aqui em queimado. Então, essa peça mesclada aqui, pode colocar forro. Se não for uma mesclada, não tem tanta necessidade. Talvez colocar só um pedacinho de tecido para proteger essa área aqui, tá? Então, ficou assim, ó. Nossa, ele posicionado bem aqui no meio. Depois da peça pronta, eu tiro, né, esses adesivos que eu coloquei. Mas ficou assim. E a minha aba vai vir aqui e vai encaixar nessa parte aqui de cima. Dessa maneira aqui na minha peça. Agora eu vou para a etapa de costurar essa aba do outro lado do meu círculo, tá? E eu vou mostrar certinho aqui para vocês. Vou, ó, virar aqui a minha peça e programar onde eu vou posicionar. Quando eu fui arrematar, aquele fio maior que ficou sobrando, eu deixei ele e eu arrematei só um da finalização e os outros aqui de baixo, porque esse fio aqui que a gente vai arrematar ao redor da peça inteira. Então, eu aconselho você deixar ele o que tiver maior quietinho pra gente poder fazer os arremates em volta. Como o arremate aqui é na lateral, vou deixar essa sobrinha de fio na lateral aqui da minha bolsa, ó. Tá? Onde mais ou menos eu quero que fique o fechamento. Aqui a gente já vai ter uma prévia mais ou menos de como vai ficar. Então, eu quero aqui na lateral e vou pregar essa aba aqui na parte de trás dessa outra parte, dessa outra metade desse círculo. Então, eu vou deixar aqui, deixa eu ver aqui, desde onde tá o nó, na lateral aqui, eu vou deixar aqui mais ou menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 correntinhas, tá? Então, daqui até a parte de cima onde vai pregar minha aba, eu vou deixar aqui 10 correntinhas livres, tá? E daqui pra baixo, dessas 10 pra baixo, que eu vou fazer o arremate. Então, na hora de você posicionar essa aba aqui,
Pensa nisso, já sabe que vai ter que posicionar a aba aqui, ó, nessa direção, ó, depois dessas 10 correntinhas, posicionou para poder costurar. Então, vamos para nossa costura de hoje. E para essa costura eu vou utilizar essa agulha aqui. Essa aqui é uma agulha de bordado, ela tem uma abertura maiorzinha aqui atrás. E a ponta dela não é afiada aqui na frente, tá? Então eu vou utilizar essa agulha para poder estar costurando. E vou utilizar um pedaço do meu fio. Eu vou pegar ele aqui e vou desfiar ele um pouco. Dessa maneira aqui, e vou utilizar esse próprio fio da bolsa para estar fazendo essa costura. Não precisa usar o fio inteiro para não ficar muito bruto, então por esse motivo eu tô utilizando ele desmanchadinho para poder fazer. Então eu já encaixei aqui, ó, ele aqui na minha agulha. Ele embola um pouco, tá bom? Isso aí acontece pra caramba, então tem que ter muita paciência para costurar com esse fio. Mas o bom é que ele fica bem visível, bem disfarçadinho na sua peça. Olha como é que ele embola. Me deixa doida, tem hora. Provavelmente a gente vai ter que fazer algumas emendazinhas desse fio no decorrer da construção da bolsa. Então, ó, separa aqui a quantidade de fio. Não pega muito para não ficar embolando demais. Passo aqui, ó, na minha agulha. Dou um nozinho aqui do outro lado, pra gente poder iniciar a nossa costura com esse fio aqui doido. Que não tem outra definição, gente, não tem. Prontinho, separei uma quantidade aqui de fio, dou uma esticadinha nele, pra ele deixar de ficar enroladinho e passar a ficar mais lisinho, mais retinho, pra gente estar utilizando ele pra fazer essa costura. Então, vamos lá para as posições que a gente tem que marcar aqui pra fazer. Aqui, ó, marcamos, né, as 10 correntinhas depois do fio aqui solto, ó. Então, eu já sei que o limite da minha aba vai ser esse. E a quantidade que eu vou ficar de aba aqui para poder costurar vai ser até a quarta carreira. Então, tem 1, 2, 3, 4, tá? Então, é essa aqui, quarta carreira. É o limite. Então, eu vou encaixar a minha aba bem retinha aqui, tá bom? E vou iniciar a minha costura do meio. Então, eu vou encaixar aqui primeiro no meio, gente, que vai ser mais fácil pra mim. Então, vem aqui 1, 2, 3, 4. Venho aqui entre os pontos da terceira e quarta carreira. Pronto. Encaixei aqui entre 1, 2, 3, 4. Entre a quarta e a quinta carreira, na verdade. E eu vou pegar a minha aba. Vou ver aqui qual é a correntinha que tá aqui na direção do meio e já encaixar ela aqui. Sabe essas correntinhas que nós fizemos de acabamento? Então, essas aqui é nelas que nós vamos utilizar para costurar. Ok? Então, é elas que eu vou estar utilizando para estar fazendo a costura. Então, ó, fiz aqui nesse primeiro, vou aqui na próxima correntinha, introduzo a minha agulha atravessando todas as peças e puxo. Olha só como a costura fica bem disfarçada. Vou lá atrás, novamente, viro o meu trabalho, vou aqui na próxima, voltando com o meu fio pro lado da frente. E entro aqui já na próxima correntinha. Pronto. Fiz meu segundo ponto. Aperto, dá uma puxadinha, ó. Puxo um pouquinho de um lado, puxo um pouquinho de outro. Vejo se tá bem firme. Cuidado pra você não sair da posição, tá? E aqui eu já vou aqui no próximo lugar. Vou encaixar minha agulha e sair lá em cima. Pronto. Venho no próximo. Encaixo, puxo. Volto de novo. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de alinhavo na peça aqui todinha para encaixar a nossa aba. Fiz a minha costura até essa partezinha aqui de cima, ó. Veja aqui se tá tudo certo. Se você achar melhor, eu aconselho. Testa pra ver como tá o encaixe, tá bom? Então, você vai pegar aqui a bolsa, vai encaixar.
pra ver se tá tudo certo, se você pode continuar ou não tranquilamente, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Encaixei. Então, ó, posso seguir tranquilo. Então, eu vou continuar aqui, que eu vi que vai dar certo, ó. Tanto o encaixe aqui lateral, quanto o encaixe aqui da frente. Então, eu vou seguir aqui costurando a minha peça. Ah, então, já fiz essa parte aqui de um lado, todinho aqui. E agora eu vou pra esse lado do meio. Esse lado do meio aqui a gente vai, ó, começar a tirar a prova se tá bem alinhado. Então, olha aí bem, ver como tá ficando o encaixe. Então, eu venho aqui de um lado pro outro e agora eu vou pegar nessas correntinhas aqui de cima. Gente, a costura fica muito boa mesmo. Dá um trabalhinho, mas fica perfeita. Tô pegando aqui agora nas correntinhas, entre as correntinhas, ó, entre uma correntinha e outra. E na peça de crochê aqui. Puxo bem. Vou aqui pra próxima. De uma maneira que fique bem disfarçadinho. Encaixe aqui na próxima. E eu vou fazendo, ó, meu alinhavo de pontinho a pontinho. Ver se não tá muito aparente do outro lado. Sempre pare pra ficar olhando, pra você ter certeza que tá ficando bom. E vai fazendo aqui dessa maneira agora, ó, pegando esses pontinhos e encaixando aqui retinho a sua base e a sua aba. E agora, gente, é só repetir esse mesmo procedimento do outro lado, sem segredo nenhum. Esse lado aqui a gente ainda vai costurar, como chegamos aqui do meio pra cima, e depois agora nós vamos pro outro lado. Depois que terminar essa parte de cima aqui, vou seguir com a minha e já volto com vocês com essa etapa aqui já concluída, só pra dar nozinho aqui dentro e finalizar. Finalizei toda aqui minha costura na parte de trás e agora eu vou dar uns nozinhos aqui. Aquela quantidade de fio deu pra fazer a costura inteira. Ficou perfeitamente a quantidade. E aqui, gente, eu só vou queimar pra poder encaixar esse remate aqui na minha peça, ok? Ficou assim, tá? Ficou dessa forma aqui, ó, aqui desse lado ficou assim, não fica aparente a costura, ó. Como ela tá entre os pontos, não aparece nada, nem aqui na parte de cima, ó. Ficou super bem encaixado, talvez eu dê um outro pontinho aqui, ó, porque ficou um pouquinho aparente, só pra poder grudar mais. Talvez não, eu vou dar mais um pontinho aqui pra ficar mais. E agora, gente, já posso, o quê? Começar a fazer o arremate do resto da minha peça aqui nas laterais. E agora, galera, eu vou começar a encaixar uma lateral aqui na outra. Eu vou iniciar aqui, ó, vendo onde tá melhor a posição desses meus fechos, vendo de que maneira ela vai ficar mais alinhada possível. E na sequência, eu vou colocar o meu primeiro marcador. E a partir do meu primeiro marcador, eu vou começar a fazer umas contagenzinhas aqui. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, aqui, eu posso colocar outro marcadorzinho. Eu vou abrir aqui minha peça novamente. Vou encaixar esses pontinhos aqui também. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficar uns 11 aqui. Aí, aqui, eu vou pegar e vou encaixar também outro marcador. E, para dar a mesma distância dos dois lados entre a aba e a abertura da bolsa, eu vou contar aqui também 10 pontos e marcar onde vai ser o início, onde vai ser o final dessa costura. Então, gente, fiz a contagem que eu falei pra vocês, ó, aqui nas laterais, tá? Coloquei aqui, ó, marquei aqui, contei 10, marquei. Fiz outra contagem aqui, contei aqui também, e aqui na lateral também. Então, já sei onde vai ficar o meu início e o meu final dessa emenda das duas peças, tá? E eu vou utilizar para fazer essa emenda a agulha 3,5 para ficar mais fácil de introduzir o meu fio nos pontos. Então, eu vou fazer os meus pontos baixíssimos ao redor dela todinha e vou estar fazendo essa etapa junto com vocês.
Vou iniciar a minha etapa aqui dessa lateral, né, que é onde eu deixei o fio aqui saindo, e a partir daqui que eu vou iniciar a minha emenda. Como eu vou fazer? Sempre eu inicio o meu trabalho pegando na correntinha da parte da frente, tá? Então, eu introduzo a minha agulha na correntinha da parte da frente e depois eu introduzo a minha agulha na correntinha da parte de trás. Vou utilizar desde essa primeira correntinha aqui que tá a marcação, vou retirar o meu marcador e iniciar aqui logo por ela. Pego só uma alcinha, que é a alcinha de dentro, ó, tá? E aqui, onde tá marcando o outro lado, já vou tirar e vou introduzir a minha agulha aqui também, ó, sempre na alcinha de fora, tá? Sempre na alcinha de fora. Pego o fio que tá lá embaixo, ó, e puxo ele passando por dentro desses dois aqui. Caso você arremate a peça, você pode fazer também essa mesma etapa da mesma forma, tá? Não vai ter diferença nenhuma. E eu vou sempre pegar do lado da frente, uma do lado da frente, outra alcinha do lado de trás, puxo e faço ponto baixíssimo. Alcinha da frente, alcinha de trás. Puxo, faço ponto baixíssimo. Pego uma laçada da frente, pego a laçada aqui de trás, puxo e faço o baixíssimo. E eu vou repetir esse movimento, sempre pegando a da frente primeiro, fazendo ponto baixíssimo, ao redor da minha peça inteira, até chegar no meu marcador, lá do outro lado. Vou mostrar aqui como tá ficando, ó. Vai ficando com esse acabamento aqui, tá? Fica bonito dos dois lados, tanto do lado de trás quanto aqui do lado da frente, porque a parte de trás das minhas correntinhas estão ficando na parte interna, então vai ficar com o acabamento bem bonito, a abertura vai ficar super legal, porque o fio tá contínuo, né? Então não teve emenda, não teve nada. Se você for fazer emenda, eu aconselho você já costurar lá na parte de trás, antes de iniciar o trabalho, desfia o fio, faz o arremate da pontinha e já costura ele aqui dentro da peça. E depois vem fazendo isso aqui para você não ter que voltar para poder arrematar, porque dá um pouco de trabalho arrematar essa etapa aqui, porque a peça ela vai ficar muito rígida. Então, eu aconselho você fazer dessa forma. Cheguei aqui no meu final já, ó. E aqui eu vou fazer o meu último. Tira aqui o marcador, já tirar o outro. Introduzo aqui e finalizo aqui com o meu último pontinho. Nessa etapa aqui, você pode puxar o fio por inteiro, tá? E costurar. Aqui, eu vou conferir junto com vocês quantos pontinhos ficaram aqui de distância, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contando com esses dois que estão marcados aqui em cima. Vamos lá do outro lado, contar também. Quantos ficaram livres, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com esses dois que estão marcados aqui também, bem na beirada da peça. Então, aqui eu já posso finalizar. Aqui eu já puxo o meu fio inteiro. Sobrou pouquíssimo, gente. Já adianto pra vocês que a bolsa borrô, ela usa realmente um rolo inteiro. Então, não conte com sobra dela, tá? Não conte mesmo. Que cada um tem um jeito de fazer. O meu aqui, por exemplo, eu fiz uma outra vez, não sobrou uma migalhinha. Eu precisei até de outro rolo pra poder fazer esse arremate aqui final. Dessa vez aqui, das últimas 2 vezes que eu fiz, deu certinho a quantidade do fio poly, né? Que é os 200 metros. Então, toma cuidado aí, tá bom, gente? Aí, agora, eu posso pegar, passo minha agulha aqui por dentro do mesmo buraco, ó. Se eu quiser pegar aqui, ó, dentro da correntinha, ó, até melhor. Pega essa correntinha aqui, ó. Esse ponto aqui. Passa aqui dentro da corrente. Passo aqui na outra e vou puxar ele lá pra dentro desse fio pra poder fazer o arremate. Aqui acabou soltando, peraí. É um pouquinho difícil porque, como eu disse pra vocês, a peça tá bem rígida, o que é muito bom, né? Ó, puxando lá pra trás, puxei, ó. Então, eu vou puxar esse fio aqui todinho e vou fazer aquele esquema, gente, de desfiar ele e amarrar, costurar o arremate na minha própria peça. E aqui eu já posso cortar
Como vocês podem ver aqui, a gente tem vários fiozinhos menores dentro desse fio maior do poli. Vou pegar aqui, vou desmanchar esse fio dessa maneira aqui, desfiei, puxei. Vou pegar minha agulha de costura, essa aqui é uma agulha de costura que a partezinha de trás dela é um pouquinho grande, então dá pra passar esse fio tranquilamente. Passo ele aqui, ó, vou puxar até a quantidade que eu acho seguro. Vou parar por aqui e vou passar a minha agulha por dentro de cada uma dessas alcinhas. Cuidado para não embolar e não enroscar em nada. Passo aqui nas demais que ficaram faltando. Prontinho, passei. Puxa aqui por completo. Assim. E agora eu vou puxar esse fio lá para trás. Vou pegar uma quantidade, vou cortar, tirar um pouco esse excesso, para ele não sair embolando em tudo. Vou pegar esse fio aqui, ó, vou aproveitar que ele ainda tá um pouco grande. Vou puxar ele aqui para baixo, dentro de algum ponto. Ó, puxei aqui, ó. Ele vai ficar marcadinho aqui. E a partir daqui que eu vou fazer minha costura. Como a minha costura, ela tá sendo feita com o mesmo fio, ela vai ficar bem disfarçadinha. É só tomar um cuidadozinho pra você não deixar, tomar cuidado pra não deixar ela aparente. Então, eu vou pegar ela aqui e vou passear mesmo dentro dos fios, ó. Dentro dos pontos anteriores. Tá? Pra tentar deixar esse arremate o mais firme possível. Porque como a pessoa vai abrir essa peça, ficar abrindo, fechando e às vezes forçando uma abertura maior do que permite, para não correr o risco, né, de descosturar e de acontecer algo, eu aconselho você fazer esse arremate aqui dessa forma. O outro lado não precisa porque já tá o fio passeando na peça inteira, né? Finalizo aqui esse meu arremate desse nó. E com ele, eu vou vir aqui, corto um pouquinho mais, pra não ficar muito, né? E queimo, pra que ele fique bem firme. E agora, já tenho a minha peça basicamente pronta. Só falta botar as ferragens, que é agora o que a gente vai fazer. Finalizei então, ó, já coloquei aqui a minha etiqueta. E agora eu vou para a aplicação das ferragens. Já apliquei aqui de um lado e quero mostrar para vocês, olha, bem aqui no finalzinho, onde iniciamos o ponto, né, que esse aqui foi o lado que a gente iniciou, aqui, ó, está em cima, ó, aqui foi o início do meu ponto, do meu encaixe, da minha emenda, e em cima tem esses pontinhos aqui, ó, em cima dessa carreira aqui que eu fiz a emenda, tem esses pontinhos, então eu vou na mesma direção do outro lado. Se eu usei aqui, ó, para finalizar, ó, aqui foi o meu último ponto, vou usar essas aqui pra finalizar. E eu vou utilizar, pra me ajudar, essa ponta aqui do pincel, tá? Só pra reforçar onde vai ficar o buraquinho, pra ficar mais fácil de introduzir. Então, eu venho aqui e largueço meu pontinho e passo de um lado. Agora, eu vou aqui na mesma direção e largueço meu pontinho do outro lado, para poder passar o outro lado da minha argola. Essa aqui é um pouquinho de força e jeito, gente, ó. Passei. Vou vir girando. Se você pegar uma argola maior para você colocar aqui, provavelmente vai ser mais fácil, tá? E para finalizar, vou mostrar para vocês, ó. Fiquei só com esse pedacinho aqui, gente. Só sobrou isso daqui e um pouquinho do outro. E sobrou o resto do rolo, né? Porque como eu usei o fio de 400 metros, ainda sobrou bastante. Vou utilizar essa corrente aqui. Vou utilizar ela aqui pra finalizar a minha peça. Se você tiver outro rolo de fio aí, fica bem bonito você fazer. A alça de fio também fica lindíssima. E aqui eu só vou encaixar. Tirar meu adesivo aqui. Depois eu tiro o resto para mostrar para vocês com calma essa peça. E encaixo aqui o outro lado da minha alcinha.
dessa maneira. E olha como ficou linda! Meu Deus do céu. Tirando aqui, ó, capinha da minha tag. Tirei já as fitas. Vou ajeitar, né, a minha bolsa, ó. Você vai puxando, vai empurrando ela aqui para frente. Pra ficar menos amassada, né? Como a gente fez muita força aqui pra trabalhar nela, ela fica um pouco amassada depois desses arremates. Então, ajeita sua peça. Fecha ela aqui bem linda. E está prontinha, gente. A nossa bolsa borrô, que ficou a coisa mais linda desse universo. Ó, aqui a volta dela na parte da frente. E a volta dela aqui na parte de trás fica com esse acabamento aqui. Acabamento da aba. Lateral, corrente. Aqui em cima, ó, costuradinho. Fiz aqui o reforço que eu falei com vocês. E o espaço interno gigantesco, ó, bem grandão. Se você quiser botar forro, pelo menos naquela parte ali onde fica o fecho, é interessante para proteger, né? Para ninguém se machucar quando enfiar a mão dentro dessa bolsa. Mas ficou assim a nossa peça. Espero de coração que vocês tenham gostado. Vou deixar algumas imagens aqui no final para você namorar essa peça e, é claro, fazer a sua mais linda ainda, porque, né, a gente vê outro fazendo e a gente sempre acaba aperfeiçoando da nossa maneira. Então, eu espero muito ver isso em vocês. Foi um prazer muito grande e beijos e tchau, tchau. Até a próxima.